Uma pessoa que ama outra pessoa. Isso não deveria ser nada demais, certo? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre um relacionamento de orientação sexual mista que causou um pouco de burburinho na internet. Nós estamos falando de um casal norte-americano formados por um homem chamado Matthew e uma mulher chamada Bryn, ambos cisgênero e bom. As manchetes que a gente viu dizem que Matthew é gay e que Bryn é uma mulher heterossexual e eles, enfim, são casados e tudo mais e que por ela tá tudo bem. Vocês podem ver aqui do lado, né, nessa reportagem da Incrível, que foi a reportagem que deu uma viralizada aqui no Brasil, nos meios LGBT pelo menos, né, deu uma viralizada aqui no Brasil, aonde o título é exatamente esse: Meu marido é gay e está tudo bem pra mim. Casal compartilha sua história de amor única. E aí a matéria ela vai discorrendo sobre como que eles se conheceram, sobre como que os dois tiveram uma conexão imediata, que teria sido amor à primeira vista, e como foi quando o Matthew contou pra Bryn que ele era gay, e como ela teve uma aceitação muito tranquila quanto a isso, e eles a partir disso construíram um relacionamento baseado principalmente em tantos interesses em comum que eles tinham juntos, o amor deles por Harry Potter, por exemplo, e também sobre o quanto que os dois têm visões políticas semelhantes e tudo mais, e eles a partir disso construíram um relacionamento que parece ser um relacionamento muito bonito. Os dois, inclusive, têm 2 filhas, e enfim, é isso. Essa história não deveria ter nada demais a não ser pelo fato de que o Matthew se declara enquanto homem gay, e isso foi estampado em todo canto, e aí isso gerou muito burburinho na internet. Teve muita gente que desacreditou que ele fosse gay, né, que falou que, enfim, eles estavam atrás de cliques. Teve muita gente que falou que ele só estava apagando bissexualidade, que ele e ela só estavam apagando a bissexualidade dele porque não tinha como um homem gay se atrair por uma mulher. Então, enfim, isso seria incompatível. Teve muita gente falando que ele deveria se conhecer melhor, porque, enfim, ele não deveria usar o termo gay já que ele tá com uma mulher. Então isso gerou um debate gigantesco, inclusive no que faz um casal dar certo ou não. Antes de discorrer mais ainda nessa questão, né, do que faz um casal dar certo ou não, eu quero aqui bater alguns pontos com vocês. O primeiro deles é que, pelo menos na gringa, a repercussão foi bem pesada pro Matthew e bem pesada pra Bryn, né? Lembrando, eles são um casal estadunidense e a notícia ela reverberou lá e traduziram as notícias aqui pro Brasil, né? A Incrível fez uma matéria ali que foi meio que traduzida de outros sites. E essa repercussão que teve lá levou o Matthew a fazer um textão ali no blog deles, porque sim, eles têm um blog, eles têm um Instagram onde eles compartilham a história da família deles, né? Onde eles compartilham essa questão dele se declarar enquanto um homem gay e se relacionar com uma mulher cisgênero. E, enfim, né, sobre o quanto que eles travam uma luta por direitos LGBTQIA+, e tudo mais, né? Então, eles têm esses blogs falando sobre a experiência deles e sobre também militância LGBTQIA+, e sobre relacionamento de um modo geral. E nesse blog, o Matthew fez um textão, que é esse que vocês estão vendo aqui do lado, mas eu vou ler aqui a tradução desse texto para vocês. Ele começa assim, abre aspas. Olá a todos, Matthew aqui. Recebemos muitas perguntas sobre minha sexualidade, principalmente de pessoas que se depararam com os artigos online cujas manchetes são atraentes e um tanto enganosas. Eu entendo porque é confuso, então espero que isso ajude um pouco. Alguns dizem, se um homem faz sexo com mulheres, então ele é bi, não gay. Sim, mas nem sempre é tão simples. Alguns meses atrás, eu disse que não era hétero no Facebook. Eu disse que era gay, ou bi, ou pan, ou queer. Em geral, me sinto mais confortável em me identificar como gay, porque acho que essa é a melhor descrição das minhas atrações sexuais. Mas ainda não é um ajuste perfeito, porque Bryn e eu gostamos de sexo juntos. Nesse sentido, pansexual, atração por pessoas independente do seu sexo ou identidade de gênero, é talvez um rótulo melhor, mas minha atração não se estende prontamente a mulheres, então isso parece hipócrita. Bissexual também é complicado. Eu só percebi há alguns anos que ser bissexual não significa atração igual por homens e mulheres. Pode significar 90% homens
10% mulheres, etc. Mas bissexual ainda é estressante, porque perguntamos se eles estão realmente atraídos o suficiente por ambos os sexos para se qualificarem como bissexuais. É por isso que gosto do queer, porque evita qualquer uma dessas implicações. E embora eu use queer às vezes, e bissexual e pansexual às vezes, geralmente digo apenas gay, porque faz mais sentido pra mim. Por último, sinto que não podemos dizer isso em voz alta o suficiente. Não estamos recomendando que as pessoas entrem em casamentos de orientações mistas. Apenas compartilhamos o nosso. Queremos compartilhar com as pessoas como é o nosso relacionamento. Pode ser incrivelmente difícil às vezes. Ambos questionamos como seria a vida se tivéssemos relacionamentos mais atraentes do ponto de vista sexual. Nós também acreditamos que a sexualidade é um aspecto fundamental da existência humana e estamos tentando fazer esse componente do nosso relacionamento funcionar em meio aos outros componentes que funcionam muito bem. Estamos empenhados em construir um relacionamento forte e amoroso sobre fundamentos de confiança e amor e o velho gosto de estar um com o outro o tempo todo. Fecha aspas. Foi esse pronunciamento que o Matthew deu. Então, assim, o que a gente pode ver, né, o que a gente pode entender a respeito da dinâmica desse casal é que o Matthew, ele não sente atração física exatamente por mulheres, né? Ele sente atração física pela Brin. Ele sente atração física por homens, né, pelo gênero masculino, e sente atração física pela Brin, especificamente pela Brin. Não exatamente pelo gênero feminino e tudo mais. E sim, a gente sabe que bissexualidade, ela não quer dizer que a pessoa vá ter uma atração 50-50. Tem até o vídeo que eu falo sobre isso aqui, né? Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima, que é quando eu falo sobre quando a Luísa Sonza se declarou uma mulher bissexual, né? Quando ela tornou público o fato dela ser bissexual por meio de um clipe e depois dela confirmando para as pessoas que sim, que ela é bissexual. E na época que a Luísa Sonza se declarou enquanto mulher bissexual, o questionamento das pessoas foi justamente pelo fato dela ter tido relacionamentos heterossexuais. E na época ela estava em um relacionamento heterossexual, e então como que ela poderia ser bissexual, né? Enfim, as pessoas colocaram em xeque se ela de fato era bissexual ou se ela só estava querendo angariar o público LGBTQIA+. Coisa que ela não precisa porque o público dela já era LGBTQIA+. Enfim, no vídeo que eu fiz sobre ela eu destrincho melhor essa questão específica. Mas o ponto é que a gente ainda tem muito esse entendimento, né, de que a bissexualidade precisa ser 50-50. Tanto que um dos motivos da pansexualidade ter ganhado mais força foi também esse, né? Foi um dos muitos motivos que fez a pansexualidade começar a ser mais usada por pessoas que se sentem atraídas por outras pessoas, independente de serem homens ou mulheres, enfim. Tem também um vídeo aí que eu falo melhor sobre pansexualidade, você pode ver clicando no card aqui em cima, que é o P de pansexual. E aqui a gente chega no caso do Matthew, especificamente no caso do Matthew. Ele disse que eles gostam sim de fazer sexo juntos, mas isso não pode ser o suficiente pra gente querer determinar qual a orientação sexual dele. Porque o fato dele se sentir atraído por ela não quer dizer que ele vá se sentir atraído por outras mulheres, nem mesmo por outras mulheres que sejam muito parecidas fisicamente com a Brin. Porque ele se atraiu primeiramente pela mente da Brin, pelos gostos da Brin, por tudo aquilo que eles têm em comum. E no texto dele, ele deixa bem claro assim que apesar deles gostarem de sexo juntos, o que faz o relacionamento deles funcionar são os outros aspectos em que eles são muito parecidos, em que eles são muito iguais. É isso que faz o relacionamento deles funcionar. Inclusive tem o ponto em que ele fala, né, que eles tentam ali fazer com que a parte da sexualidade, que é sim muito importante, funcione tão bem quanto o restante da relação deles, né? Então, o que segura a relação deles não é o sexo. Por mais que seja um ponto importante ali, o que segura a relação deles é todo o restante. E, sinceramente, né, um relacionamento, ele não dá pra você basear um relacionamento em sexo, né, gente? Se você baseia os seus relacionamentos apenas em sexo, você tem sexo como o ponto mais fundamental da construção dos seus relacionamentos,
Não sei, eu acho um pouco difícil que esses relacionamentos eles vinguem tanto, né? Posso estar enganada, mas, pelo menos na minha visão, o mais importante para fazer um relacionamento funcionar são os interesses em comum, são as visões de mundo em comum, são o fato das pessoas se fazerem bem. Inclusive, na reportagem da Incrível, né, tem um ponto que a Brin ela fala, né, sobre como que o Matthew diz pra ela que ela é a pessoa mais incrível que ele já conheceu, né? Tipo, de todas as pessoas que ele já conheceu, ela é a que ele mais gosta. Então, assim, a relação deles, o amor deles, vai muito além de sexo, vai muito além de atração sexual. Como deveria ser também o amor de qualquer pessoa, porque sexo é uma coisa, amor é outra. E muitas vezes a gente fica com um incômodo muito grande quando outras orientações sexuais são invalidadas, né? São invisibilizadas. A gente fica com muita chateação quando isso acontece. E a bissexualidade ela é constantemente invisibilizada, né? Ela é constantemente deixada de lado. Ela é constantemente tida como uma fase, como um ponto de partida para uma construção de uma orientação sexual de fato. Ela é sempre tida também como uma perversão. Ela é sempre tida com muitas coisas negativas. Então, geralmente a gente fica com uma chateação muito grande quando a gente vê essa orientação sexual sendo apagada. Mas eu não sei se esse é o caso do Matthew. Eu, particularmente, não me sinto nem um pouco confortável para dizer que esse seja o caso do Matthew, porque não parece ser. O caso do Matthew parece ser simplesmente o caso de alguém que não se sente confortável em se definir de fato enquanto bissexual, que ele se sente mais confortável em se definir como homem gay pelo fato das atrações sexuais dele serem voltadas para os homens e apenas uma pessoa específica a orientação sexual dele está direcionada, está apontando para uma mulher, que no caso é a Brin. Então, eu acho que é muito complicado a gente querer definir qual é a orientação sexual dele. Na verdade, acho que é muito complicado a gente querer definir qual é a orientação sexual de qualquer pessoa. Porque isso é uma coisa muito individual. Isso é uma coisa que cabe unicamente à pessoa em questão. É uma coisa individual. Cada pessoa que vai definir qual é a sua orientação sexual, qual é o nome que ela se sente mais confortável em usar para si, qual rótulo que ela se sente mais confortável em usar. E pelo visto, o Matthew atualmente está se sentindo mais confortável de usar queer, né? Ele fala isso, que ele gosta de queer porque queer abrange qualquer coisa, né? Porque tem até um vídeo que eu fiz aqui, né, também, que é... Vocês estão vendo que eu tô indicando muitos vídeos meus, né? Mas enfim, é um vídeo que eu falo sobre queer, né? Que eu falo que de queer, queer de tudo. Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. Nesse vídeo eu falo sobre essa questão do queer ser uma identificação genérica, vamos assim dizer, para qualquer pessoa que não esteja em conformidade com a cis heteronorma. Então, qualquer pessoa que seja da nossa sigla LGBTQIA+, tá qualificada dentro do Q. Mas é importante que a gente ainda assim tenha o Q na nossa sigla, porque tem pessoas que se sentem confortáveis apenas com o Q, justamente por causa de coisas como essa que está acontecendo com o Matthew, né? Que a pessoa se declara de uma orientação ou de uma identidade de gênero e as pessoas, elas vêm com todos os preceitos que elas têm a respeito daquela orientação sexual ou daquela identidade de gênero para poder dizer se aquela pessoa cabe ou não naquela caixa, naquele rótulo que a pessoa está usando para si. Então, muitas pessoas têm se sentido mais confortáveis com o queer por causa disso. Principalmente pessoas que estão dentro da não binariedade de gênero, né? A gente vê muitas pessoas não binárias se identificando como gênero queer e tudo. Mas enfim, se você quer entender melhor sobre queer, vai lá no meu vídeo que eu falo especificamente sobre queer. Então, o que a gente precisa fazer é entender que as pessoas elas vão se rotular da forma como elas se sentirem confortáveis para se rotularem. E não cabe a gente ficar determinando se é um rótulo válido ou não. Então, se o Matthew ele se sente mais confortável em se declarar como queer ou então como um homem gay, tudo bem, tudo bem. Ele tá no direito dele, ele tá na identificação dele e pronto. Se um dia ele se sentir confortável para
se declarar enquanto bissexual, enquanto pansexual, tá tudo bem também. E se ele sempre se sentir confortável apenas em se declarar enquanto um homem gay ou enquanto uma pessoa queer, tá tudo bem também. O importante nessa questão é que a Brin e o Matthew parecem se amar bastante, eles construíram uma família e tá tudo ótimo. E é isso que a gente tem que focar. Então a gente não tem que atacar, a gente tem que ver o quanto que eles estão construindo a relação deles de uma forma que parece ser bastante saudável. Isso é maravilhoso. É isso que a gente deveria estar falando, velho, olha só, que legal. Né? Essas duas pessoas se amam tanto que superaram uma barreira ali de uma orientação sexual mista. E isso é incrível. E pronto, e tá tudo ótimo. É isso que a gente deveria estar focando. E eu sei que aqui nos comentários vão surgir pessoas que queiram definir ele em uma orientação específica, mas esse não é o ideal, gente. Então não vamos fazer isso. Não vamos ser as pessoas que ficam querendo colocar os outros dentro de alguma classificação que a gente julgue como sendo a classificação mais correta para aquele comportamento, para aqueles sentimentos e tudo mais. Não vamos fazer isso. Vamos deixar as pessoas simplesmente se definirem como elas gostam de se definir. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês deem o like, porque isso ajuda muito a disseminar o conteúdo de transmissão pelo YouTube. E também espero que vocês se tornem membros do canal. Então fiquem de olho, porque em breve o YouTube vai mostrar aí pra vocês essa opção de membros disponível. E eu vou ficar muito grata se vocês se tornarem membros do canal. Tem um vídeo específico, né, que eu fiz uma live, na verdade, onde eu explico direitinho quais são os benefícios de membro. Você pode ver essa live clicando no card aqui em cima também. Olha só, mais um card pra vocês. Mas também não se assuste quando você vê ali 2 horas de live, porque no começo da live eu já explico sobre essa questão dos membros, né? Depois foi só conversando com os inscritos mesmo. Mas enfim, se torne membro se você puder. E também não esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. A gente tá aí rumo aos 10 mil inscritos, então me ajudem. Enfim, esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.